Um, dois, três, testando o som. Olá pessoal, tudo bem? Tô vendo a Gislene aí, a Cleidiane, a Shirley, a Alessandra, a Rayane, a Fernanda, a Ana Carla. Pessoal, eu não consegui colocar a minha imagem aqui, mas eu vou conseguir colocar o slide. Eu fiz o teste aqui, tá? O webcam desse notebook, desse computador que estragou. Depois eu vou ver o que que eu faço. Mas aí o importante vai ser os slides que eu vou passar. Tudo bem? É só esperar um minutinho e a gente começa, né? Que aí dá tempo do pessoal entrar. 5 minutos. Porque como eu vou passar o slide, aí de vez em quando a cada questão que a gente resolver, eu vou parando e vendo se o pessoal tá querendo entrar, né? Tudo bem? E boa tarde, Marlene. Tudo bem? Boa tarde, Clóvis. Boa tarde, Olivânia. Tentando ligar o webcam aqui, mas não vai dar, não. Deixar assim. Boa tarde, Simone. Tudo bem? Vou tentar ouvir pelo PC que eu preciso do meu computador, do meu celular. Tá. Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Tudo bem? Não vai aparecer minha tela aí não, porque eu acho que meu webcam deve ter estragado aqui, viu, pessoal? Mas o slide vai aparecer que eu já fiz o teste aqui. Tudo bem? Aí o objetivo desta aula é porque o pessoal, igual eu falei para vocês pouco atrás, o índice de erro nos simulados, na parte de crase, foi muito grande. Então aí eu vou passar 6 exercícios para vocês, para a gente fazer junto, porque na hora que vocês forem fazer a prova, né, e cair uma questão relacionada à crase, aí vocês né, saber acertar, porque é uma questão que vocês não podem errar. Um ponto a mais, né, vai deixar vocês né, no nível, numa nota maior. Né, um ponto faz muita diferença nesse concurso público. Tudo bem? Aí a gente vai ver 6 questões. Eu até disponibilizei os slides lá né, na plataforma e depois vocês dão uma olhada lá também. Aí eu coloquei para gravar aqui, eu acho que vai dar certo. Aí se gravando também, aí depois vocês podem também estar revendo, tudo bem? Mas eu acho que né, essa aula aqui vai dar para ilustrar mais ou menos o que eu coloquei para vocês aqui, tudo bem?
Deixa eu ver aqui, tem alguém com o microfone ligado, deixa eu ver quem que é. Que a gente começa aqui. Deixa eu... Então vamos lá. Pessoal, aí eu vou compartilhar um material com vocês aí. Aí qualquer pergunta eu vou parando e depois vou voltando. Aí vocês abrem o áudio aí, tudo bem? Ou faz a pergunta aqui no chat também, que aí, na hora que eu retomar para ver se entrou alguém, aí eu tiro a dúvida, tudo bem? Porque na hora que eu aplicar os slides aqui, aí não vai ser possível mais ninguém entrar. Aí depois eu volto e vejo se tem alguém na tela e se tem alguma pergunta ou alguma dúvida, tudo bem? Vocês podem perguntar aí no chat de mensagem ou pode estar perguntando também aí pelo áudio aí, tudo bem? Deixa eu fazer um teste com o áudio aqui pra gente começar. Aí eu vou começar. Vocês estão me escutando, pessoal? Ok. Eu vou compartilhar a tela aqui, aí vocês falam pra mim se vai aparecer aí pra vocês, tudo bem? Só um momento aqui. E boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Agora vamos ver se vocês vão ver Vocês estão vendo a apresentação, pessoal? Abrindo aí? O exercício de casa apareceu para vocês? Sim, Ótimo. apareceu. Então, ótimo. Então a gente vai começar e... Aí você clica aí em Clóvis, é porque eu acho que você deve estar em alguma tela de alguém. Aí você clica aí no professor Clóvis, porque aí vai ser a tela que está sendo compartilhada, tudo bem? Seja bem-vinda, Jaqueline. Então vamos gravando aqui. Eu acho que eu estou conseguindo gravar e depois, se vocês quiserem rever também, vai ser bom, tá? Então, pessoal, a gente vai começar aqui fazendo exercício sobre CRAS dentro do que a banca propõe cobrar, tudo bem? Então, o objetivo aqui foi porque a grande maioria do pessoal está errando na questão de crase nos simulados, né? Então foi aplicado aí alguns simulados, aí eu percebi aí que o índice, né, de erro em crase né, está muito alto. É por isso que eu resolvi fazer esses 6 exercícios aqui na prática aqui. Aí eu consegui um momento disponível aqui para a gente estar vendo essas questões relacionadas à crase, tudo bem? Aí eu vou estar passando e qualquer dúvida, né, vocês podem estar perguntando, né? Ou aí a cada exercício eu vou parar e eu abro a tela de novo para a gente
né, ver onde que vocês estão tendo dúvida e por que está errando, tudo bem? Mas eu acho que é a forma que vai ser ilustrada aqui, eu acho que vocês vão conseguir entender, tudo bem? Então vamos lá. Né, exercício de crases. Aí, quem não me conhece ainda, meu professor, né, meu nome é professor Clóvis Gomes. Aí eu estou trabalhando aí com preparatório para o concurso da Prefeitura de Contagem, tudo bem? Então vamos lá. Aí eu vou passando os slides, pessoal, e vou perguntando, e aí vocês vão interagindo comigo aí, né? E, e qualquer dúvida vocês podem estar, né, abrindo o áudio aí e fazendo a pergunta, tudo bem? Então, questão número 1. Considere os enunciados. No Lêmen, o número de pessoas em níveis agudos de insegurança alimentar deve crescer 3 milhões, chegando a 16,2 milhões, 54% da população. Depois de chegando e antes desse número, vocês acham que tem crase ou não tem crase? O que vocês acham? Fala para mim aí, por gentileza. Eu acho que tem. Você acha que tem, mas alguém? Acho que não. Você Acho acha que que não não? tem. Isso. Porque olha para você ver, esse 16,2 milhões é um número, né? Então, o número, tá? O número. A gente sabe que para ter, né, o indicativo de crase, a gente precisa ter, né, o ar da preposição, porque quem chega, chega a algum lugar, né? Mas aí, na hora que a gente vai fazer a composição, né? Aí eu vou montar uma frase simples com o artigo aqui, olha. Utilizando o artigo, né? A 16,2 milhões é um número muito grande. Fica estranho quando eu coloco o artigo antes do número? A5, A 16,2, fica estranho? Fica. Fica estranho, né? Então, se fica estranho, pessoal, é porque ele não recebe esse artigo. Ele recebeu a preposição aqui corretamente, mas ele não recebeu o artigo. Então, já que ele não recebeu o artigo, então nesse caso aqui nós não teremos o indicativo de crase aqui. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Então, aqui, ó, na maioria das vezes, crase não é usada antes de número, tudo bem? Então, ó, chegando a 16,2 milhões. Porque se você colocar o A, né, e né, vamos eliminar tudo que tem antes do número. Aí você coloca um artigo antes do número, o número ele não aceita esse artigo, né, porque o número, né, no caso o número ele vai ser um número masculino, né, vai ser uma palavra masculina, tudo bem? Só que aí a gente, como sempre, nós temos as exceções, né, termo escondido que justifique o uso da crase ou um número determinado, por exemplo, como um horário, por exemplo, né? A professora deixou a leitura da página. Então aqui, ó, se fosse o D aqui, de página a tal página, quando é o D aqui, aí não teria a crase aqui. Mas como tem aqui o da, né? O que é o da? O da é o D mais A. Então se vai repetir o A aqui, se entrou um artigo aqui, o artigo A aqui, então ele tem que entrar aqui também. Então quando é D, não tem crase, e quando é da, tem a crase. Aí tem essas exceções aqui, tudo bem? Igual aqui, ó, de 15 até o 35, né? Como tarefa. Sua consulta é amanhã às 15 horas, mas no caso aqui, olha, é porque são as horas e não o número, tá? Então, quando for o número, aí ele é craseado, quando não for o número, ele não é craseado. Tudo bem? Então deixa eu voltar aqui para ver aqui. Então, pessoal, vocês viram ali? Então, vocês têm que pensar da seguinte forma. Quando é um número, né? Um número direcionado ao número, aí ele não recebe a crase, né? Agora, quando, né, nós temos aí a hora, né? A hora é feminino, né? A hora que eu preciso chegar. Agora, quando tá envolvido, né, se for a hora, aí vai ter a crase. Mas se for relacionado ao número, não tem, né?
Aí nesse caso vocês entenderam essa primeira parte? Tá, deu pra entender. Isso, porque o número é masculino, então vocês viram que o número ele não aceita o artigo. Se não aparecer aí a apresentação, vocês podem me falar, tudo bem? Deixa eu abrir aqui novamente aqui. Então vamos para o próximo aqui. Aí repetindo, tá vendo? Ó, quando for um número, né, relacionado ao número, então quem chega, chega a algum lugar. Aí no caso ela aceitou a preposição. Ele só não aceitou o artigo porque não tem como a gente montar uma frase, né, com número, né? A 15, a 16, né? Não tem. Agora se for referente à hora, aí tudo bem. Agora aqui, ó, da leitura da página até a página, porque aqui a gente tem o da. O da é o D mais A. Então ele recebeu um artigo aqui. Então, porque no caso aqui, se já tem a preposição, então vai juntar mais um artigo. Então, o artigo com a preposição aí é formado a crase aqui. Mas se fosse aqui o de, aí ele já não aceitaria o indicativo de crase. Agora vamos para o próximo aqui, ó. Então, a, ele não tem crase, tudo bem? Então, antes de número, nós não temos aí o a craseado. Agora, no próximo aqui, olha. A tragédia nos países africanos é especialmente ultrajante quando agravada pelos desdobramentos da violência, que ainda dificulta o acesso à assistência humanitária. Então, nesse caso aqui, ele vai aceitar a crase ou não? O que vocês acham? Giselene, você acha que vai aceitar a crase, Giselene? Eu acho que vai. Você acha que vai? Mais alguém? Ele tem que receber aí a preposição e tem que receber também o artigo, né? Quem acessa, acessa algo, não acessa? Nesse caso, ele aceitou a preposição. Agora a gente tem que ver se ele vai, se essa palavra assistência, ele vai o quê? Vai aceitar um artigo. Então o que vocês vão fazer para ver se ele aceita um artigo aqui? Vai montando frases, né? A assistência é urgente, a assistência é uma coisa que a gente precisa ter, a assistência ela é lógica, aí você vai formando várias frases. Se ele aceitar o artigo, aí nós vamos ter 2A aqui, então ele vai ter o quê? Ele vai ter o indicativo de crase aqui. Então nesse caso, o que vocês acham? Com crase ou sem crase? Eu acho que Com crase. Então vamos lá. Acho que é um substantivo aí. Isso. Então aqui, ó. Quem ou que tiver acesso, normalmente tem acesso a alguém ou alguma coisa. Então, nesse caso aí tem a preposição, né? Porque quem acessa, acessa algo, tudo bem? Então, a partir daí, pessoal, nós temos uma preposição exigida pelo verbo acessa. Porque quem acessa, acessa algo, né? Acessa algo que ele está querendo acessar lá. Aí agora, a gente vai ver se a gente consegue formar aqui, ó. Se a assistência, ela recebe o artigo. Então, ó, a assistência humanitária. Não fica estranho, ela aceita aí o artigo, né? Então, se nós temos aí, né, a preposição e o artigo, então nós vamos sim ter um indicativo de crase, tá? Então, quando vocês ficarem na dúvida, quando vocês não conseguirem formar frases, né, com essa palavra que vem depois do verbo, então a dica é essa aqui, ó. É dado pelo colega Vicente lá de onde que eu peguei essa questão aqui, ó. Em situações como essa, troque a palavra masculina. Se tiver ao, haverá crase. Exemplo, dificultar o acesso ao sistema. Então, observe que ele trocou, né, a palavra assistência por uma palavra masculina. Se depois do verbo ele aceitar, né, o ao, né, se ele receber o ao aí, então aí ele vai, então você sabe que aquela palavra feminina, ele receberá ali o indicativo de crase, porque ele vai receber sim o artigo. Tudo bem? Até aí tá tranquilo? Tá, agora eu entendi. Viu que legal, pessoal, quando vocês conversam com o problema, tá? É porque muitas vezes vocês vão fazer as questões, vocês ficam só naquela decoreba de regras, né? Decoreba de regras, e a crase são muitas, né? Então é só essas perguntas que eu falo para vocês aqui, já se busca todas aquelas regras, né? Então você já consegue eliminar a grande maioria dessas regras. Então se vocês conversar com o problema da mesma forma que eu estou conversando aqui, então a possibilidade de erro, né, de vocês errarem na prova é muito pequena, porque, né, vocês vão conseguir articular com o que ele está querendo lá.
Então, né, mais de 50% errou lá no simulado em relacionado à crase, né? Então é só você começar a conversar, tanto que lá nos aulão eu vou estar colocando, né, essa problemática aqui relacionado ao que a banca cobra. Então, Ô, professor, essa palavra acesso, qual que é a preposição dela, do verbo aí? Eu não estou encontrando. É a quê? porque no caso aqui, o acesso é o verbo, né? Certo. Sempre, porque você tem aqui o acesso antes do A, que a gente está analisando se é um indicativo de crase ou não. Tudo bem? Então, olha aqui, o que você vai pensar em relação a isso, né? É, quem, quem acessa algo, certo? Certo. Aí ele recebeu a preposição. Então, sempre você coloca o verbo, né? Você modifica o verbo, coloca ele no singular, você coloca o verbo no singular. É só vocês tocarem na tela e aumentar a tela de vocês. Vocês vão frase maior, tá, pessoal? Eu fiz aqui e consegui. Deixa eu ver se eu consigo baixar ele aqui, que eu coloco ele direto aqui, porque tá custando abrir no sistema. Oi, Matheus. A sua atividade está correta, porém, os nomes dos estados se inicia com letra maiúscula e suas capitais também, ok? Muito bom. Muito bom. Vamos ver se abre agora. Tá vendo tão bem, né? Agora travou lá. Deixa eu ir lendo então, porque tá demorando a abrir. Então, ó. Só Oi. tocar na aumentar. Eu toquei na tela, aí eu mesmo consegui aumentar, entendeu? Uhum. Ah, sim, porque você tá abrindo direto no aplicativo aí, né? É porque aqui, tá vendo? Ele não tá conectando Isso. no aplicativo, tá vendo? Então aqui, ó. Então, a magnitude do sofrimento é alarmante, disse o diretor-geral da FAO, Kedonk. Então aqui, ó, cabe a todos, né? Aí eu vou perguntar para vocês, é, quem cabe a algo? Fica estranho eu falar dessa forma? Quem cabe a algo ou a alguém? Vem esse ar na minha boca? Fica estranho? Então, ó, quem cabe a algo. Então fica estranho, não fica, pessoal? Então o que vocês têm que ter em mente aqui, ó? Verbo caber, cabe a alguém fazer algo? Certo, né? No caso, ele aceita essa preposição aí. Agora, o que acontece, pessoal, é que se eu colocar um artigo antes aqui de todos, né? Ele não aceita. Porque olha aqui, ó. A todos os modos, tem como eu formar frase colocando um artigo antes de todos, da palavra todos? A todos estão caminhando? Fica muito estranho, né? Então, nesse caso aqui, ele não recebe esse artigo. Então, nesse caso aqui, o que vocês acham? Vai ter a preposição ou não? Não. Eu acho que não. Não, né? Porque antes, né, de pronome, ele não aceita, né, esse indicativo de crase. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, não, né? Então, ó, o verbo caber deu certinho, ó. Quem cabe a alguém fazer algo, né? Certo? Sim. Mas mesmo com esse verbo pedindo essa preposição, existe a regra que diz que antes de pronomes indefinidos não há crase.
Mas é só você colocar né, esse artigo aí antes da crase, é que você vai ver que ele não recebe esse indicativo aí da crase, tudo bem? Antes de um desses pronomes aí, ele não vai receber esse artigo. Não recebendo o artigo, não vai ter o quê? Não vai ter a crase, tudo bem? Então vamos outra aqui, olha. Vamos outra aqui. Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte, vou copiar a imagem aqui, aí eu abro a imagem, quer ver? Então aí ficou o primeiro, né, sem crase, o segundo com crase, o terceiro, né, com a... Então vamos para o próximo aqui agora. Número 2 agora, olha, em relação à ocorrência de crase, assinale a alternativa correta, tudo bem? Então vamos fazer aqui. Deixa eu fazer a imagem aqui, que a gente abre na forma de imagem, né? Então vamos lá, olha. Em relação à ocorrência de crase, assinale a alternativa correta. Toda vez que vocês forem fazer prova, pessoal, se for tiver correta aqui, né? Então vocês colocam aqui na frente certa, tá? E se for incorreta, vocês colocam aqui na frente errada. E sempre coloca em cada item de errado e C de certo. Por quê? Porque aí na hora que, né, se você está resolvendo as questões, sua mente não ficar cansativa, aí você vai ver o que for diferente é que você vai marcar correto aqui. Então vamos lá, ó. Em relação à ocorrência de crase, assinale a alternativa correta. Não há motivos para mentir a ela. Aqui tem indicativo de crase aqui? Mentir a ela? O que vocês acham? Não, né? Por quê? Está antes de um pronome. Então aí vocês colocam aqui, ó, errado, tá vendo, ó? Errado. Vamos na B agora, olha. Naquele momento, referi-me à diretora. Quem refere a algo, né? Agora a diretora aqui recebe o artigo. Aí você fala, a diretora saiu, a diretora entrou na sala, tudo bem? Então aí... Agora no item C aqui, ó. Eu conheço muito... Quem conhece, conhece... Então, ó, quem conhece muito a... Aí não fica estranho? Ele não consegue receber uma preposição aqui, tá vendo? Olha. Agora essa aqui, ó. Quem cheira, cheira algo, não é? No item D. Quem cheira, cheira algo. Agora aqui, ó. A perfume francês. Tá vendo? Olha. Então, agora aqui a gente já tem que pensar naquela questão que a FUNEC cobra bastante. O que a FUNEC faz, pessoal? A FUNEC, ela tem, né, o costume de alterar, né, o sentido das palavras, né? Ela tem o costume de alterar o sentido das palavras. Agora abriu, tá vendo? Então aqui, ó, ela tem um sentido de mudar. Isso cheirava a perfume francês. No caso que ele não quer dizer ao perfume, mas ele quer dizer ao quê? A forma, ao modo, não é? Então, ó, isso cheirava a perfume francês, né? Então, ao modo, a forma. Então, é por isso que vocês têm que ficar atento relacionado a isso aqui também, tudo bem? Então, vamos lá. No item A, né? No caso que vocês acham que tem crase ou não tem crase no item A? Não. Então, vamos lá, ó. Então, item A, né? Não havia motivos para mentir a ela. Errado porque não há crase diante de pronomes indefinidos, oblíquos, né? Porque se você formar a frase, fica estranho, né? A ela saiu de manhã. Ninguém fala assim, né? A ela está fazendo compras. Não fica estranho? Só de você conversar com a frase colocando o artigo, já fica estranho, tá vendo? Olha no item B agora, olha. Naquele momento, referi-me à diretora. Quem refere a... Então, ó, naquele momento, referi-me à diretora. Quem refere a algo ou a alguém. Então, ele aceitou a preposição. Agora, vamos ver
se ela aceita o artigo aqui, né? Ó, a diretora saiu para fazer compra. Nesse caso aqui, ele aceitou o artigo ou não aceitou? O que que vocês acham? Fica estranho? Ele aceitou, né? Olha, então nesse caso aqui, ele tem a preposição e tem o artigo. Então, provavelmente, essa já é correta, né, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Então, item B, ó, é a correta, tá vendo, ó? Naquele momento, quem refere a algo. Então, tem a preposição. Substituir a palavra depois qual aparece as por um masculino, também vocês podem fazer isso. Por exemplo, né, ó. Naquele momento, referi-me ao diretor, né? Então, se ele receber aí a palavra masculina, então, nesse caso aí também, ele pode o quê? Né? Aí você pode estar substituindo por uma palavra feminina e, no caso, ela vai receber esse artigo. Então, ele recebe porque diretor a gente consegue trocar por uma palavra masculina. Você criou outra sala, Cláudio? Criei porque aí não tem como, se ele pedir para entrar, aí eu tenho como bloquear aqui, entendeu? Foi melhor, não foi? Ah, tá. E o outro também estava. Estou na 3 agora, olha. Assinar a alternativa em que o sinal de indicativo de crase foi empregado corretamente. Então, no item A, conhecer melhor os colegas trouxe boas surpresas. Esse aqui, ó, vocês já sabem porque a gente já viu uma situação anterior, tá vendo? Olha. Então, aqui, ó, conhecer melhor os colegas. No caso aqui, ele está querendo, né, foi empregado corretamente. Então, aqui, ó, boas surpresas a todas, né? Nesse caso aqui, vocês acham que tem um indicativo de crase aqui ou não? Agora sim. Então, ó, agora aqui, ó, o professor Haroldo dedicou-se intensamente à montagem da sala de aula para o escape room, né? Esse caso aqui foi incorretamente, né, pessoal? Por quê? Porque antes tem, né, a gente não recebe crase antes de pronome, tá vendo? Olha. A gente viu uma situação anterior, né? E aqui, olha, surpresas, tá vendo? Olha, era para ter um verbo antes aqui também, tá? Então, duas vezes errado aqui, tá vendo? Ó? O professor Arthur dedicou-se intensamente à montagem da sala para escape room, né? Olha. Então, quem dedica-se, né, dedica-se intensamente a algo, não é? Então, nesse caso aqui, ela aceita uma preposição. Agora, vamos ver se a gente consegue montar frases aqui, olha. A montagem da sala, a montagem do equipamento, aí a gente consegue montar a frase, tá vendo? Olha. Então, possivelmente, essa aqui é craseada, tá vendo? Ó? Vamos ver as outras situações aqui. É conversar mesmo com o problema, tá vendo? Ó? Obrigados a, né? Quem obriga a alguém, né? Então, nesse caso aqui, só que obrigados, tá vendo? Ó? Não é né? Quem obriga a, né? Se fosse o verbo, daria pra gente colocar uma preposição, mas como não é, então não, aqui ele não recebe preposição. Então, se ele não recebe preposição, ele não vai ter crase, né? Porque a gente precisa da preposição e também da crase. Agora essa próxima aqui, né? Ó. A princípio a turma mostrou resistência, mas depois entrou no espírito da brincadeira, né? A princípio, né? Olha, a gente precisaria, pessoal, ter um verbo aqui antes, tá vendo? Olha, só de ver que não tem um verbo aqui, então ele não vai ter preposição, então não tem esse indicativo de crase aqui. No caso, seria somente o artigo aqui, tá vendo? Olha. Luísa, referindo-se a... Quem refere a algo. Mas só que antes aqui, olha, né? Nós já temos um artigo aqui, ó, uma, tá vendo? Olha. Então, antes de uma, a gente não aceita aqui, olha, é um indicativo ali né, de artigo. Então, se não vai ter o artigo, não vai ter o indicativo de crase aqui. Então, é conversar mesmo com o problema aqui. Tudo bem? Então, no caso aí seria a letra B, né? Vamos para a 4 agora aqui. Deixa eu só tentar... Agora na 4, pessoal. Brincadeiras, aqui ó, a parte, aí tá craseado aqui, tá vendo? Olha. A verdade é que a felicidade é um estado que não se compra. Assinale a alternativa que apresenta a mesma regra de acentuação do vocábulo sublinhado. Essa aqui tem um perfil
da banca, né, FUNEC, né? Ela pega aqui um que dá o mesmo sentido aqui e vê qual que dá para ser substituído aqui, tá vendo? Olha. Então, na questão número 4, né, brincadeiras à parte, a verdade é que a felicidade é um estado que não se compra. Assinale a alternativa que apresenta a mesma regra de acentuação do vocábulo sublinhado. Então, nós temos aqui: Ana conseguiu promoção à custa de muito esforço. Só que agora a gente tem que brincadeiras à parte, tá vendo? Ó, nesse caso aqui é né, é uma forma contextual. Né? Esse à parte aqui a gente pode substituir por quais palavras? Né? Brincadeiras, né? Não é aquela brincadeira completa, né? É a parte dela, né? Brincadeiras à parte, no sentido assim de estar falando, né? Brincadeira é brincadeira e é hora de fazer algo, é hora de fazer algo, né? Então ter esse sentido de contexto, tá, pessoal? Na parte contextual, então vocês têm que ficar atentos a isso aqui. Então, brincadeiras à parte. Não pensar somente no uso da crase, mas sim do que esse à parte ele faz em sentido contextual, tudo bem? Então vamos lá, olha. Então, brincadeiras à parte, verdade é que a felicidade é um estado que não se compra. Assinale a alternativa que apresenta a mesma regra de acentuação no vocábulo né, situado ali, né? Então vamos aqui, ó. ITA. Ana conseguiu promoção à custa de muito esforço. Né? Esse à custa ele dá um sentido de quê? Pensa aí em relação ao sentido de à parte aqui. No ITB, olha, o filme começará à meia-noite, né? Então, ó, o filme começará à meia-noite, tá vendo? Olha. Então, o filme começará, né, nesse horário aqui, tá vendo? Olha. O artista pintou o quadro a Van Gogh, a maneira, tá vendo? Aqui dá um sentido contextual, né? O sentido de crase aqui, tá vendo? Ó, o artista pintou um quadro a Van Gogh. E no item B, nenhuma das alternativas. Qual item que vocês acham que faz sentido com o mesmo que está aqui, brincadeiras à parte, pessoal? Eu acho que é a C. Vocês acham que é a C? Mais alguém? Eu acho que é A. Clitina acha que é a C. E você, Gislene? Eu acho a A. Ah, então vamos. Então, brincadeiras à parte, né? A verdade é que a felicidade é um estado que não se compra. Assinale a alternativa que representa a mesma regra de acentuação sublinhado. Nesse caso aqui, ele está no sentido original, tá vendo? Ana conseguiu a promoção à custa de muito esforço, né? Então, ou seja, né, com muito trabalho, com muito... O filme começa à meia-noite, né? Então, o artista pintou um quadro à maneira Van Gogh, né? Então, nenhuma das alternativas. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aqui. A maioria das questões da Banca FUNEC, porque vocês vão ter 6 questões da Banca FUNEC. Aí algumas ela vai vir assim, ela vai te dar uma palavra e vai ver qual que dá para substituir tendo o mesmo sentido, né? Essa aqui ela não falou não, mas o que ela falou aqui, ó? Brincadeiras à parte, a verdade é que a felicidade é um estado que não se compra. Assinale a alternativa que apresenta a mesma regra de acentuação do vocábulo sublinhado, né? Nesse caso aqui, por que o AILA que ele foi craseado, né? Porque brincadeiras, no caso, seria a forma, né? Ao modo, né? Como... Então, vamos ver aqui, ó. Então, trata-se de um caso de crase, né? Devido a uma locução
adverbial, porque toda locução adverbial ele recebe o acento indicativo de crase, né? Toda vez que você tiver assim, à tarde, à noite, às claras, tá, pessoal? Então se você tem aqui, né, olha, a parte, né? Então, nesse caso aqui, ele utilizou esse partir como uma locução adverbial, né? Ou como se fosse à tarde, à noite, né? Então, por isso que ele recebeu esse indicativo de crase aqui. Tanto que se você fosse analisar aqui, olha, eu precisaria de um verbo aqui, olha. Mas esse indicativo de crase aqui, ele foi aceito por essa palavra aqui, a parte, ela ser uma locução adverbial. Então, dessas aqui, vocês veem alguma delas que tem uma locução adverbial, que seria à tarde, ao dia, né? Qual que vocês acham aqui? Qual que vocês encontram, que vocês veem aqui que tem uma locução adverbial aqui, pessoal? No ITA, no ITB, no ITC ou nenhuma delas vocês conseguem ver essa locução adverbial? No ITB, Isso, muito bem. Viu como é que pegaria muita gente aqui, pessoal? Porque muita gente não fala assim, mas por que a parte está craseado? Eu precisaria de um verbo, né? Porque quem brinca, brinca com algo, né? Olha, com alguma coisa, não é verdade? Então, nesse caso aqui, a gente tem, né? Porque nós temos aqui uma locução adverbial, à tarde, à noite, às claras. Então, nesse caso aqui, Ana conseguiu promoção à custa de muito esforço, né? Então, a locução adverbial aqui seria à custa, porque olha aqui, olha. Antes aqui, nós não temos aqui um verbo, tá vendo? Olha. Tá vendo? Aqui não, porque aqui seria a maneira, tá vendo? Mas aqui a gente utilizaria a regra normal, tá vendo? Olha. Quem começa a, né? Então, nesse caso aqui, eu utilizaria a regra normal e não pela locução adverbial. Então, nesse caso aqui, a custa seria a locução adverbial por causa da promoção aqui, tá vendo? Olha, né? Ana conseguiu promoção, aí vem a locução adverbial à custa de muito esforço, que é o mesmo que utilizando esse sentido aí de à parte, né? Então, aí vocês têm que ficar atentos nessa aí. Aí que eu falo assim, professor, mas aí como que eu vou saber que é uma locução adverbial? Aí é interessante, pessoal, vocês pegaram aquela lista de adjuntos adverbiais, né? E treinar. Aqui nós temos um, né? Ó, à tarde, à noite, às claras, né? Aí só pensar aqui, ó, quando, onde, como, né? Então nós temos aqui, olha, como que Ana conseguiu, né? A promoção da custa, né? Aí vem a pergunta, tá vendo? Olha. Quando ela conseguiu, onde ela conseguiu, né? Ela conseguiu quando? À tarde, à noite, às claras? Como que ela conseguiu, né? Aí como é a forma, né? Ela conseguiu a parte, ela conseguiu, né? Com o que ela conseguiu? Ela conseguiu a parte. Então, aí vocês têm que fazer essas perguntas aí, né? Mas, né, para vocês, né, vocês podem acertar agora, porque vocês estão vendo aqui que ele substituiu, né, por essa locução adverbial. Mas quem não tem essa noção jamais vai pensar nisso na hora da prova, né? Então, por isso que é importante vocês pensarem nisso. Então, é por isso que eu fiz esta aula, justamente por isso, porque tem as regras lá de crase, mas aí quando vê um problema desse aqui, né, a pessoa não consegue sobressair, porque a gente vê lá, que antes tem que ter um verbo, né? Aí tem as regras, não pode não pode ter um pronome antes, aí tem todas as regras. Aí vem uma aqui que a gente tem que utilizar a mesma regra, e essa regra ela vem como substituição de um contexto, de um sentido, tá? No caso aqui é uma locução à parte, é uma locução adverbial, aí o pessoal erra justamente por isso, né? Então nesse caso aqui, por que não pode ser a letra B, né? Porque o filme começa. Quem começa a alguma coisa, né? Olha, ou algum horário, né? Então, nesse caso, ele recebe uma preposição. Ele recebe a crase aí, mas é por outra regra. Não é por aquela regra de locução adverbial, né? Aqui, ó, o artista pintou um quadro à maneira. Não é utilizando aí uma locução adverbial. Essa que a gente vai eliminar porque, né, essas duas aqui são diferentes, né? Então, a única que a gente pode aí subentender que é uma locução adverbial é essa aqui, ó. Ana conseguiu promoção à custa de muito esforço. Aí, por que eu trouxe esse exemplo aqui, pessoal? Porque mais de 70% das pessoas erraram. Porque ninguém conseguiu pensar
nessa questão da, né, da locução adverbial. Então vocês têm que pensar que toda locução adverbial, quando ela vem, né, porque para ter ali o indicativo de crase, tem que vir lá tem que vir um verbo, porque aí você vai fazer a pergunta para o verbo, aí vem ali a preposição. Aí depois tem a outra palavra lá, que geralmente é um substantivo, e esse substantivo ele tem que ter feminino, mas não é o que aconteceu aqui, né? Aí a pessoa já elimina essa aqui, porque ela já pensa assim, olha, por que todo mundo errou essa aqui? Porque ele já pensa que, olha, primeiro, promoção não é verbo, né? Promoção não é verbo. Se promoção não é verbo, eu não vou ter uma preposição aqui. Aí vai e erra, porque no caso que a gente está falando de uma locução adverbial. E é dessa forma que a FUNEC vem cobrando aqui. Aí todo mundo marca B, porque tá a regra bonitinha aqui, tá vendo? Olha, mas é o que tem o mesmo sentido do que foi colocado aqui, tá vendo? Ó, brincadeiras à parte é uma locução adverbial. Tudo bem, pessoal? Ficou claro essa aí? Apesar que ela é... Então, no caso, é. Agora sim, olha. Assinale a alternativa cuja crase encontra-se corretamente empregada. Aí essa aqui a gente não precisa analisar o sentido, é ver só se a utilização da crase está correta, né? Olha, no item A, avisei a moça o resultado do concurso. Quem avisa a algo, né? Então aqui ele recebe uma preposição. Só que aqui avisei, tá vendo? Olha. Agora, só que aqui a moça, né? Olha. A moça saiu, a moça entendeu o recado. Então aí você vai montando frases ali. Tudo bem? Agora aqui, ó. Quem prefere a alguma coisa, tá vendo? Olha. Aí aqui você forma frases, né? As jogadas saíram certas, as jogadas estão corretas, né? Então vamos ver a outra aqui, ó. Olha aqui. Avisei e avisei. Ela, a moça, ela. Então, nesse caso aqui, você já vê que tem algo errado, né? Quem avisa a alguma coisa, né? E no caso aqui seria a elas, né? As. Aí, no caso, seria plural aqui. E aqui não está no plural, né? Então, já tem algo errado aqui, tá vendo? Olha. Estudaremos as questões propostas posteriormente. Quem estuda algo, né? Então... Quem estuda algo. Então, as questões estão certas, as questões estão erradas, aí você vai vendo se dá para montar as frases aí. Aí você vai lembrando aqui, ó, pronome, tá vendo? Aqui, moça, dá para me substituir por o rapaz, né? Avisei o rapaz o resultado. Então, quando a gente consegue trocar uma palavra feminina por uma masculina, ela consegue receber o artigo. Tá, pessoal? Tudo isso tem que ser pensado, né? Olha, prefiro as jogadas, né? No lugar de jogadas aqui, eu consigo substituir por uma palavra masculina. Avisei a eles, né? Eu consigo colocar uma palavra masculina aqui. Estudaremos as questões, né? As questões. Prefiro pratos à moda da casa, né? Nesse caso aqui, olha, é a forma, tá vendo? Olha, nesse caso aqui é o sentido, tá vendo? Olha. Então, nesse caso aí, qual que vocês acham que vai ser empregado corretamente, pessoal? Tem uma aí que vocês já viram que tem lá pronome, tem outras que vocês já viram que entra aí uma palavra masculina. Qual que vocês acham que vai estar correta aí? Eu acho que é a letra E, né, não é? Prefiro pratos à maneira, né? À maneira. Porque no caso aqui seria a maneira, no sentido, né? Não é a palavra à moda, tá vendo? Olha. Aí seria sentido à maneira, né? Prefiro pratos à maneira da casa, a forma, né? No caso ali ele está dando como sentido, né? Como sentido. Eu chuto na B. Na B, um jogo cadenciado, quem prefere a algo. Aí você tem as, né? Eu vou escolher a A. Aí no caso você pode substituir por uma palavra masculina aqui. Esse moço, no caso a gente poderia substituir pelo moço, né? Avisei o moço.
E quando a gente consegue substituir por uma palavra masculina, ele consegue receber o artigo, entendeu? Então vamos lá. Ó. Sim. Ó, a questão ela quer que nós indiquemos aí qual é a assertiva abaixo, utiliza a crase, como que ela foi usada de forma correta. Então, aí sempre pensar nessa fusão. Esse primeiro é a preposição e o outro é o artigo, né? Sendo que o primeiro é sempre preposição e o segundo é o artigo definido, tá? Pode ser pronome também, tá, pessoal? Aquele, aquela. O pessoal errou muito no simulado também, porque no lugar do a veio aquilo ou aquela, aí vem um indicativo de crase, aí o pessoal foi, quando vem um aquela e é usada a crase, é assim, tá? Se ele receber a preposição, o aquele, aquela, aquilo é preposicionado, tá vendo? Ó? Então vamos lá, olha. Então vamos aqui, ó. A primeira é incorreta por quê? Avisei a moça o resultado do concurso, né? Quem avisa, avisa algo de alguém, né? Ou seja, o verbo não exige essa preposição. Porque quem avisa, avisa alguém de algo, não é? Porque aqui, ó, avisei. Então eu avisei a moça de algo, não foi? Então se eu avisei a moça de algo, então, ou seja, esse verbo ele não exigiu a preposição a. Então dessa forma é incorreta porque, né? Quem avisa, aí não vem de algo e não de a, né? Quem avisa, avisa alguém de e não de a. Não vem essa preposição. A não ser que você muda o verbo aqui, né? Quem avisa, né? Porque, ó, avisei, né? Se avisou, avisou para alguém, não é verdade? E não a algo, né? É nesse sentido. Por isso que ela, no caso aqui, ela entra como errada aqui. No item B também é incorreta porque, olha, há um jogo credenciado, prefiro as jogadas mais rápidas, tá vendo? Olha. Então vamos lá, por que não recebe a crase aqui, ó? O verbo preferir exige preposição a, né? Quem prefere, prefere a alguma coisa, né? Então ele recebe a preposição. Somente em um dos seus complementos, né? Entretanto, agora já está sendo usado, né? Há um jogo credenciado. Logo, não há motivos para ser usado novamente antes de jogadas, porque aqui, ó, as jogadas, tanto que ele está no plural, tá vendo, ó? Quem prefere, prefere a. Aí, no caso aqui, ele recebe as jogadas, né? Então, no caso aqui, já é um dos seus complementos, tá vendo, olha? Então, sendo usado em a é um jogo credenciado, tá vendo, ó? Então, aqui, ó, olha o a que já aparecendo aqui, olha. Há um jogo credenciado. Então, se ele já está sendo usado aqui, não tem motivo para ser usado ele novamente aqui, olha. Porque quando a gente fala dessas jogadas, as jogadas mais rápidas relacionadas, né, a esse jogo credenciado aqui, tá vendo, olha. Então, logo, não há motivos para ser usado novamente antes de jogada. Então, essa aqui todo mundo errou, por quê? Né? Pode ver que eu peguei as que são mais complicadas aqui de erro, né? Porque se você for na regra aqui, você vai errar. Porque, ó, quem prefere, prefere a algo, né? Aí ele aqui ele aceita a preposição. Só que, se você for pegar aqui jogadas, as jogadas mais rápidas, né? Eu posso estar substituindo essas jogadas mais rápidas por, né? Prefiro os meios mais rápidos, né? Em vez de falar jogadas, a gente pode estar pensando em formas, em métodos, né? Pode estar utilizando aí também uma palavra masculina. Aí você vê que entra aqui né? Né? Olha, o. Aí, né, ele vai estar referindo a esse aqui. Então aqui ele já tem um, tá vendo? Olha, há um jogo credenciado, prefiro as jogadas mais rápidas. Então por isso que muita gente errou isso aqui. Porque o verbo preferir exige a preposição a, né, somente em um dos complementos. Não tem como você colocar em uma frase, né, duas preposições. Não tem como, porque a preposição ela está se referindo somente a um verbo na oração, né? Não tem como você analisar as duas preposições em uma oração, né? Porque, né, na oração a gente tem lá, né, o predicado e o complemento. Você tem lá no predicado, né? O predicado vem um complemento, ele precisa de um verbo. Então, se você já utilizou uma preposição, né, onde que você vai tirar a outra? Se você utiliza somente uma. Porque é a preposição que faz essa liga da oração. Entendeu, pessoal? Então, você fechou um raciocínio, aí você começar outra frase, aí tudo bem. Mas aqui, ó, começou uma letra maiúscula,
terminou com um ponto final, isso aqui é uma oração. Uma oração. Aí eu vou lá no verbo, procuro o verbo, achei o verbo. Quem prefere, prefere a algo. Aí vem essa preposição. Só que ela já foi utilizada. Então não tem como a gente utilizar duas preposições em uma mesma oração. Não existe isso. Né? Então por isso que pegou isso aqui. Né? Por isso que muita gente errou essa questão. Por isso que essa questão aqui pegou muitas pessoas. Né? Porque a pessoa não pensou assim, olha, já tem ali uma preposição. Numa oração pode ter duas preposições? Não pode, porque já foi utilizado uma. A preposição é aquela que dá liga ao verbo. Né? Ela não pode ser utilizada em dois lugares, em uma mesma oração. Né? Então essa questão ela foi muito bem elaborada. E a FUNEC ela traz, né, esse sentido, né, igual você pega uma oração, igual eu falei para vocês, o que é uma oração? Né? Um período. O período é onde a gente começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. Então se você tem aqui, né, um verbo, e esse verbo aqui ele exige uma preposição, e se essa preposição já foi utilizada, aí você não pode estar utilizando aqui novamente. Né? Então, quem que prefere um jogo credenciado para que as jogadas sejam mais rápidas. Tá, pessoal? Então, vocês têm que ter essa maldade de fazer a articulação desta oração aí. Né? Pode ver que geralmente antes de verbo, olha o que ele colocou aqui, ó, uma vírgula. Então, no caso aqui, ele quis o quê? Restringir o que ele prefere, né? Se ele quis restringir o que ele prefere a um jogo credenciado. Então, a um jogo credenciado já é a preposição. Então, ela não irá aparecer aqui novamente. Entendeu? Olha o que ele fez na oração e colocou isso. Muita gente marcou essa e errou. Justamente por causa dessa pegadinha aí. Então, a gente tem que ficar atento, olha. Então, se eu tenho aqui o 1, então antes aqui não pode vir um artigo antes do 1. Então, se isso aqui não é um artigo, ele é uma preposição. Então, se tem uma preposição aqui... Se tem uma... Opa, o que eu fiz aqui? Se tem uma preposição aqui, pessoal... Porque aqui, olha, aqui eu não recebe artigo. Se ele não recebe artigo, isso aqui só pode ser uma preposição. Então, se tem uma preposição aqui, jamais ela vai aparecer aqui novamente. Olha o que a banca fez, pegou muita gente. A banca FUNEC pode fazer isso com vocês também. Tá, pessoal? Ficou claro aí esse item? Eu fiquei muito tempo nele, que ele pegou muita gente errou, né? Agora vamos ao próximo aqui, olha. Avisei a ela sobre a prova a realizar-se, né? Avisei a ela. Então vamos lá, olha. Essa é incorreta também, porque não se usa crase antes de pronomes pessoais. Elas, né? Elas é um pronome pessoal, né? Então não se usa crase antes de pronomes pessoais, né? Então aqui, moça é ela também, tá vendo, ó? Essa aqui ficou fácil. Quem avisa, igual eu coloquei aqui, né? Mas cai na mesma regra, tá vendo? Ó? Além de não aceitar uma preposição aqui, antes né, dessa preposição aqui, né? Ele não vai aceitar aqui o quê? Um artigo. Então, por isso que também não é craseado, né? Item D. Estudaremos as questões propostas posteriormente. Tá vendo? Ó? Quem estuda, estuda algo, né? Então, vamos lá. Incorreta também. Quem estuda, estuda algo. Mas olha o que ele fez aqui. Ó. Quem estuda, estuda algo, ou seja, né, não há preposição após o verbo. Dessa forma, a crase está sendo usada de forma incorreta, porque quem estuda a alguma coisa, né? Estuda algo. Então, saiu errado isso aí. Então, ele não aceita ali a preposição. Aí, no caso, seria a última, né? Foi a Cleidiane que acertou, não foi a Cleidiane? Eu também falei. Você, né, você lembrou da aula lá daquele que dá sentido, né? Quando é da forma contextual, não foi? Ao modo, à forma, ao sentido. Porque nesse caso aqui, por que muita gente erra? Primeiro, aqui a gente não tem verbo, né? O verbo está aqui, antes aqui, tá vendo? Ó, quem prefere a algo. Aí você vê que a crase está depois de uma palavra aqui. Então isso já pega muita gente. Mas quem prefere, pessoal, nesse caso aqui, ele utilizou a moda da casa, seria a forma, né? Ao sentido. Então, nesse caso aqui, por isso que vai ser o quê? Craseado. Aí a explicação aqui, ó. Prefiro pratos à moda da casa. Usa-se a crase em locução prepositiva, né? O termo à moda da casa é uma locução que indica a forma que algo ocorreu,
né? É a forma que ele prefere que seja, da preferência de pratos, né? Então, por isso que seria essa correta aí. E pegou muita gente também, né? Porque quem prefere, prefere né, a essa maneira, a essa forma, né? Porque se você fosse olhar ao que está escrito aqui, não entraria essa preposição. Mas quando a gente fala da forma, quem prefere, prefere a forma. Aí recebe a preposição. E aí nós temos aí a maneira, né? E aí você consegue colocar também os artigos aí. Então por isso que essa aqui seria a correta. Mas essa aqui ela colocou tudo que possa fazer a pessoa errar. Principalmente no item B. Principalmente no item B. Tá, pessoal? Quem pediu para entrar aqui? Deixa eu ver. Pessoal, eu peguei os mais difíceis, mas não é os mais difíceis, não. É os dentro do perfil da banca FUNEC, né? Esse que dá sentido, né? É os que faz vocês errarem mesmo, né? Os que tem as pegadinhas. Tá, pessoal? Agora esses seis aqui, ó. O uso do acento indicador da crase obedece à norma padrão, né, da língua em. Aí nesse caso aqui ele quer o que obedece à norma padrão, tudo bem? Então o rapaz foi à cozinha terminar a limpeza do fogão. Esse TA ele recebe ou não recebe a crase? O que vocês acham? Sim. É isso, vamos ver na B, né? Então quem foi a algum lugar? A cozinha está limpa, a cozinha está completa, a cozinha, né, está terminada. Então vamos lá. A diarista de minha irmã trabalha de segunda a sábado. Aqui tem crase, pessoal? Não. Vocês lembrou disso aqui, olha, do da? Não. Quando é de, não tem crase. Quando é da aqui, aí tem crase. Se fosse, né, da segunda a sábado, aí sim, porque o de é o quê? É o de mais a, né? Então se entra o a aqui, aí entraria o artigo aqui também. Aí entraria a crase. Mas como é o de, então você não tem crase aqui. Então se não entrou um artigo a aqui, ó, eu falei crase, né? Então nesse caso é o de. Então para ser o da, para ter o a aqui, teria que ser o da. Que é o da é o quê? O de mais a, né? Então se não entrou o a aqui, então ele também não vai entrar aqui, tá vendo? Olha. Então nesse caso, o que nós temos aqui? Olha, nós não temos o artigo aqui. Então se não tem artigo aqui, não vai ter artigo aqui. Então, se não tem artigo aqui, ele só tem somente a preposição. Então, por isso que aqui não é craseado, né? Então, muito bem, vocês estão lembrando aí, né? Então, item C, olha. Ela enxugou a louça aí e foi comprar outros produtos de limpeza. Então, vamos lá. Vocês acham que tem crase ou não tem aqui? Não. Não, né? Não. Então tá. Quem enxugar algo ou alguém, né? Aí, vamos formar a frase. A louça. Mas ela enxugou, né, a louça e foi comprar outros produtos. Então não tem. Então vamos ver aqui. Vamos à próxima aqui, ó. Marta começou a higienizar as frutas que trouxe do mercado. O que vocês acham aqui? Não tem crase. Que começa aí fica estranho, né? Ele não consegue, a gente não consegue colocar uma preposição, né? Quem começa a algo. Quem começa algo ou alguém, né? Não fica estranho, né? No item A, olha. Ela referiu-se a... É aqui. Não tem também. Não tem, né? Olha aqui o nós, né? Dá pra formar aqui, ó. Até se você colocar um artigo aqui for montar uma frase, porque esse A craseado é o quê? É A mais A, né? A nós fomos passear, fica estranho, não fica? A nós estamos estudando, né? Então fica estranho. Então, olha aqui. Então não. Então qual que vocês acham que é a correta? A primeira. Primeira? Alguém tem outra opção? A. Letra Então, muito bem.
Então vamos lá. No item A, pessoal, correta porque, né? Possuímos a preposição a rígida pelo verbo ir. Quem vai a algum lugar, né? E o a é ligado ao substantivo cozinha. Então, quem foi, né? Quem vai a algum lugar, né? Aí ele vai o quê? Aí a cozinha, né? A cozinha é uma palavra feminina. Então, o a do verbo, né? Que recebeu o artigo, né? Quem vai, né? Vai a algum lugar. E ele aceita que também a é a preposição. E a gente viu que os outros aqui não aceitam, né? Por vários motivos, né? Olha, esse aqui teria que ser o da, né? Porque aí não vai receber o artigo aqui. Aqui quem enxuga a alguma coisa, não existe isso, né? Fica estranho. Quem começa a alguma coisa, então não vem também essa preposição aqui. E aqui o nós, ele não aceita o artigo, né? Olha. Então, nesse caso, essa aqui também é incorreta, tá vendo? Olha. Então, muito bem, quem marcou a letra A, né? Olha. Aí vamos só pensar aqui nas outras aqui, ó. Inexistente de artigo definido feminino antes do substantivo masculino sábado, né? Porque eu dei o sábado, né? Tá vendo? Olha. O sábado e aquela questão que eu falei também, que não recebe o A ali. A outra, olha, o verbo enxugar é transitivo direto, não havendo preposição. Verbo transitivo direto não tem preposição, né? Porque ele foi direto, tá vendo? Olha, ela enxugou, né? Aí, no caso, ele receberia aqui somente a preposição, porque esse enxugou aqui, ele é o quê, né? Ele é um verbo transitivo direto. O que é o verbo transitivo direto? É você pergunta ao verbo. Se vier uma preposição, aí ele precisa de um complemento. Se ele precisa de um complemento, aí ele não vai direto, né? Mas como nesse caso aqui ele não recebeu o complemento, ele não, né, recebe o complemento, então é um objeto direto. Se ele é um objeto direto, ele é transitivo direto. Porque quem enxuga, não vem a preposição, né? Quem enxuga a, né? Não, quem já enxuga é uma coisa direta. Não precisa de uma preposição para você se referir ao que ele vai enxugar. Por isso que ele é um transitivo direto, porque ele já vai direto, sem precisar ali de uma preposição. Nessa outra aqui, olha, via de regra, não há artigo antecedente de forma verbal, de sorte, né? Que não há possibilidade de marcação de crase, tá vendo? Olha. Então, não há artigo antecedente de forma. Então, né, nesse caso aqui, ele não aceita o artigo aqui, tá vendo? Olha, a higienizar, fica estranho se a gente for formar frases, né? E a próxima aqui, olha, incorreto porque é consonante alternativa anterior, quando antes de preposição pessoal incorreta, a utilização de um artigo, inexistindo a possibilidade de marcação da crase, tá vendo? Olha. Então, o que a gente tem aqui, né? Ela se referiu a... Então, o nós aqui, ele não recebe um artigo. Se não recebe o artigo, ele não vai ser o quê? Não vai ser craseado. Então, pessoal, você vê aí que mesmo a gente tendo as regras, né? Tendo as dicas lá, se a gente não ficar esperto com as pegadinhas, com a forma contextual, então, ele não consegue ali... vamos ver se vem o... Não deu, não. A gente não consegue ali o quê, né? Não consegue fazer essa interação entre a preposição e o artigo, né? Porque envolve várias coisas, né? Então, dentro da FUNEC, eu quero que vocês fiquem atentos a essas questões que eu acabei de falar para vocês aqui, né? Que é as locuções adverbiais, né? Que é as locuções adverbiais, vocês têm que ficar atentos. Essa outra aqui, que vê, ó. As locuções adverbiais. Transitivo direto, só você pensar assim, se ele está precisando da preposição, se ele foi direto, né? Porque para ser transitivo indireto, ele precisa de uma preposição. Se ele não precisou da preposição, aí ele vai direto. E pensar naquela forma da maneira, do sentido, porque ele dá uma outra forma contextual a linha ali do artigo ou da preposição. Porque você tem a e a palavra substantiva, né? Só que aquela palavra substantiva pode ser que não seja o que ele está se referindo. Talvez ele esteja se referindo ao modo, à forma. Então, o que vocês têm que ficar atento na banca FUNEC, né? Na significação das palavras.
Por isso que é interessante assim, na hora que vocês. A gente vai trabalhar muito isso lá no. Né, a maioria do pessoal aqui faz parte do curso lá. E a gente tem algumas aulas aí gravadas também. Lá nas aulas de português vocês vão ver na resolução das questões, porque a FUNEC ela vai muito mais na forma contextual no sentido do que na forma de conteúdo. Então por isso que a gente tem que se preparar também nessa questão da maldade, né? Riscar a palavra. Se ela pedir o sentido, né? Que sentido é aquela palavra? Ou aquela regra, né? Porque ela pode dar lá ela pode falar assim, né? Ah, esse conectivo aqui de oposição. Aquela outra palavra eu posso estar substituindo por um outro conectivo de oposição. Se for no mesmo sentido, com certeza as outras vão ser conectivos que não sejam conjunções. Então é nisso que vocês têm que ficar atentos. Tudo bem? Aí se deu para esclarear um pouco, tirar as dúvidas de vocês em relação à crase? Deu para tirar a dúvida, pessoal? Deu para esclarecer um pouco em relação à crase? Sim, professor. Cleidiano também, Cleidiano, conseguiu entender? Sim, deu. Deu sim. Deu e mesmo assim, eu vejo na cara de vocês que, assim, Ajudou bastante. mas não é fácil, né? Essa questão da FUNEC deixar as coisas meio assim, né? No sentido, porque, É complicado. porque olha pra você ver, além de você saber o conteúdo, você tem que pensar ainda no que ela substitui como sentido para você substituir dentro daquela regra, né? Além de você, porque ela faz você por isso que as pessoas erram. Por que ela faz isso? Aumenta esse grau de dificuldade? Porque tem vários candidatos. Aí ela pensa assim, ó, todo mundo estudou, sabe a regra. Então todo mundo vai chegar aqui com a regra decorada na cabeça, né? Quando a pessoa chega com a regra decorada na cabeça, ela vai conseguir acertar. Então ela fala assim, então dentro da regra vamos colocar essas questões contextuais, essas coisas que podem ser substituídas. Aí que vem o dificultador e onde que as pessoas erram. E é por isso que eu coloquei lá a mesma questão da FUNEC que ela cobrou numa prova anterior. Eu coloquei no simulado e 70 pessoas errou, né? Eu falei assim, não, as pessoas não podem errar isso nessas provas, né? Na questão de crase. É porque é questão de maldade. Então a gente tem que estudar essas maldades que a banca FUNEC costuma cobrar, tá? Aí vocês conseguiram perceber como que vem essas maldades na prova? A moda, o sentido, você está substituindo uma palavra que tem o mesmo sentido, né? Às vezes a regra está certinha e o pessoal vai na regra que está certo, mas não, ele está pedindo o sentido dentro daquela palavra que ele deu ali. É isso que vocês têm que ficar atentos, tudo bem? Aí o que vocês acharam da aula? Foi bacana? Bacana, beleza. Eu gostei. Maravilha, professor. Parabéns. Tá, obrigado. Você gostou, Simone, da aula de hoje? Cleide? Gostei, apesar do hard lá, ela foi maravilhosa. Atrapalhou, né? Mas foi bom que depois retornou. Acho que muita gente não conseguiu entrar, não, mas eu tentei gravar aqui, se tiver dado certo. Aí se não tiver, depois eu tento. Aí eu pego outras questões diferentes, tento organizar outro, né? Aí vai dando mais aulas assim pra gente, vai ser bom. Isso. O problema é o tempo. Hoje eu consegui porque ontem eu consegui antecipar, ontem eu corrigi as redações. Aí eu falei assim, eu tenho que passar essa matéria pro pessoal, eu tenho que passar porque eu vejo que eles estão errando bastante nos simulados, né? Igual os 2 simulados que eu dei, a porcentagem é muito alta de erro. Então por isso que eu coloquei para vocês aí, pra gente estar treinando hoje. Aí eu vou ver se eu faço mais outras, tudo bem? Pra gente treinar nos horários disponíveis. Igual à noite eu trabalho, à noite alguém lá no grupo perguntar por que você não faz à noite. À noite eu trabalho online, então não dá para fazer também. Mas eu vou tentar, né? Fazer o que eu faço aqui pra gente ter esses encontros, tudo bem? Beleza, na medida do possível, professor. Tá ótimo. Não, beleza. Mas eu vi que vocês estão melhorando demais, né? Eu gosto de você, Simone. A gente vai ter um simulado, acho que no dia 4, né? Isso. Aí eu tenho certeza que nesse simulado vocês vão sair melhor do que naquele anterior. E se eu não me engano, a gente vai ter mais 2 simulados, né? Lá na plataforma. Mas o que vai ser postado, se vocês já fizeram, que vai ser aquele que foi presencial. Ah, tá. Beleza. Mas tem todos lá na plataforma que dá para acompanhar. Tudo bem? Tá, senhor. Então,
Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar perguntando aí, e aí eu vou ver se a gente marca outra aula. Mas aí eu vou ver se eu marco com outro conteúdo, porque esse aqui já deu para vocês perceberem mais ou menos como que a banca cobra. Ela vai cobrar alguma coisa disso, né? Ela vai dar alguma coisa. Aquele, eu acho que lá da parte, né? Olha, a parte, daquele que dá o sentido, acho que ela vai muito nesse perfil aí. Eu coloquei 6 exemplos de contextos diferentes para vocês terem né, 6 graus de dificuldade aí, né? Eu peguei os mais difíceis ali. Um para analisar o normal e um que vem com as pegadinhas, né? Um que você pode substituir ao modo, à maneira. O outro lá na locução adverbial, à tarde, à noite, todos são craseados. Então, é isso. Tudo bem? Ok, Bill. Se alguém tiver uma dúvida, pergunta. E se não tiver, a gente termina aqui essa aula de hoje e aí eu vou ver o dia que eu posso estar marcando pra gente, né, pra ver, o pessoal está errando muito nas questões de conjunções, substituição de conjunções e naquela questão também de né, substantivo adjetivo, adverbial. Aí o pessoal não sabe quando é prepositiva, quando. Porque nesse caso aí vocês têm que saber primeiro as preposições. Quais são as preposições, né? As conjunções, aliás, desculpa, né? Desculpa, as preposições, onde que eu estou tirando isso? Vocês têm que saber as conjunções. Aí sabendo as conjunções, aí que a gente vai utilizar, né? É uma oração substantiva adjetiva, positiva. Aí você tem que saber todas as conjunções para estar aplicando ali. Aí se souber, e sabendo se é subordinativa ou se é coordenativa, aí essa também teve um número muito grande de alunos que errou. Aí eu vou ver se eu faço uma aula. Se não der, a gente vai estar vendo isso aí nos aulão lá, tudo bem? Então, um grande abraço para todos vocês e até a próxima aí. Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando no WhatsApp aí também, que eu respondo para vocês, tudo bem? E se tiver alguma questão, pessoal, que vocês tiverem dúvida, vocês podem estar lá na plataforma mesmo tirando essas dúvidas, tudo bem? Ok, obrigada, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigado a vocês, até mais.